Vamos lá, eu vou gravar o vídeo aqui e vou dividir ele em três partes. A primeira, falando um pouco sobre a minha experiência pessoal com concurso público e como foi a minha preparação para os três concursos públicos que eu fiz esse ano. Que foi o primeiro foi para o Corpo de Bombeiros, o segundo foi para a Polícia Militar e o terceiro agora foi para a Guarda Municipal de Campos do Goytacazes. Eu vou explicar resumidamente como foi a minha preparação para cada um deles e já vou logo avisando. Os dois primeiros que eu fiz, o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar, a preparação nem se compara com a preparação que eu tive para a Guarda Municipal. Eu me preparei e me dediquei muito mais para a Guarda Municipal do que para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar. Ponto. Segunda parte do vídeo. Eu vou explicar a minha opinião pessoal a respeito da prova. E terceiro ponto, eu vou falar a respeito de algumas questões. Questões aqui, tem uma que eu tenho para falar que ela cabe recurso, mas eu tenho certeza que a banca não vai deferir o recurso, que muita gente está entrando. Eu acertei a questão e quando eu estava fazendo a questão, eu tinha certeza, essa questão aqui vai gerar polêmica. E eu vou explicar o porquê a respeito da questão. Tá certo? Então, são três pontos principais que eu vou falar a respeito. Então, vamos lá, para começar. Eu caí de paraquedas na área de concursos públicos nesse ano, 2023. A primeira prova que eu fiz foi no dia 30 de abril e foi a prova para o Corpo de Bombeiros. Era uma prova que, inclusive, exigia conhecimento técnico específico, o qual eu tinha. Enfim, fui fazer a prova. Minha preparação foi muito mediana, não estudei muito. A parte de conhecimentos específicos, mesmo eu tendo a minha formação foi durante a pandemia, ou seja, foi uma formação fraca, por conta das aulas serem EAD, não foram presenciais, então isso me prejudicou. Então eu fiz a prova ali, obtive uma boa pontuação, eu acertei metade da prova, mas acabei ficando de fora ali por conta da classificação, e eu acho inclusive que eu não fui aprovado, porque eu acho que tinha que acertar mais da metade da prova. Segunda prova que eu fiz, da Polícia Militar. Houve uma preparação não muito diferente do Corpo de Bombeiros, mas a diferença é que eu precisei estudar matérias relacionadas a direito. Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal e algumas leis específicas. Lei Maria da Penha e tinha uma outra lei lá, acho que era a lei a respeito das drogas. Enfim, estudei, mas a minha dedicação também não foi... eu não me dediquei muito. Eu tinha uma noção ali a respeito do direito administrativo, mas eu relaxei muito em direito penal e direito processual penal. Mas mesmo com tudo isso, eu obtive uma boa pontuação em português, se eu não me engano, foi a matéria que eu mais acertei na prova, e consegui ser aprovado. A prova tinha, se eu não me engano, 50 questões, tinha que acertar 30, eu consegui um mínimo. Mas enfim, o concurso foi anulado, mas eu consegui a aprovação. Eu não merecia ser aprovado, para ser sincero, porque eu não me dediquei tanto. E para mim eu até fiquei surpreso de eu saber que eu tinha sido aprovado. Vamos lá, terceira prova e a mais recente, para a Guarda Municipal de Campos do Goytacazes. Eu estudei bastante, muito. Durante 3 meses eu estudei de dia, de noite, ia dormir de madrugada, acordava de manhã cedo. No total, existe um site aqui que tem questões de concurso público. Eu resolvi mais de 3.000 questões durante esse tempo, estudando todo dia. Aí eu tive que ler diversas leis, tive que estudar diversos temas que eram relacionados ali à área de direito administrativo, direito constitucional. Foi parecido com a prova da Polícia Militar em algumas coisas. Por exemplo, Lei Maria da Penha não caiu na prova, mas estava previsto no edital que tinha que cair. Enfim, a minha preparação para o concurso da Guarda Municipal foi muito maior do que da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros junto. Eu estudei muito mais para a Guarda Municipal do que para os outros 2 concursos. Eu caí de cabeça mesmo e falei, esse concurso aqui é para mim, porque não tinha matemática no edital, que era diferente da prova para o Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que caiu matemática. Mas esse concurso aqui não tinha matemática, então eu caí de cabeça mesmo para valer, porque a matéria era mais para decorar. Português, a parte de direito principalmente, praticamente você tem que decorar o conteúdo. Então, para mim, o fato de não ter matemática, que é uma matéria que eu detesto, já foi uma coisa que fez eu me empenhar muito mais.
Vamos lá, segunda parte. O que eu achei dessa prova aqui? Vamos lá, o primeiro ponto que eu queria falar é que não é nenhum problema, até porque é uma coisa normal, mas eu acho muito ruim. É o fato da banca, cara, montar o edital, colocar muita matéria. Quando a gente fala de leis, assim, eles colocar diversas leis para a pessoa estudar ali que tem relação com a matéria de direito. Eles colocam diversas leis, colocam aqui um conteúdo gigantesco para o sujeito estudar e chega na hora da prova, cara, cai quase nada. Por exemplo, os caras cobraram Lei Maria da Penha, mas não caiu uma questão sequer sobre a Lei Maria da Penha na prova. Entende? Então é complicado. Isso aí eu diria que é um problema, mas é normal. Todo concurso é assim e tipo, a banca ela organiza a prova do jeito que ela quer. Ela monta edital conforme da forma que convém a ela e na hora de organizar a prova, eles cobram o que eles querem. Eles escolhem ali algumas coisas que eles colocaram no edital para cobrar na hora da prova. Isso é muito ruim. Outro problema é com relação à parte de português. A prova, cara, das 15 questões de português, a grande maioria das questões eram com relação à interpretação de texto. Uma minoria das questões, se eu não me engano, ali 3 ou 4 questões no máximo, cobraram ali a parte da gramática. A parte da gramática, segundo o edital, fala sobre figuras de linguagem, uso de pronomes, tá ligado? Flexão nominal, verbal, a concordância. E, tipo, nada disso caiu assim de forma predominante na prova. O que caiu de verdade foram questões de interpretação de texto, cara, que no meu ver tá mal formulado, cara. Tá mal formulado. As questões de interpretação de texto muito difíceis, muito difíceis. E eu queria até mesmo comentar um erro meu, que eu me arrependo muito de ter feito isso na prova. Nos 2 primeiros concursos que eu já fiz, tanto da Polícia Militar, tanto do Corpo de Bombeiros, eu já comecei a prova e fiz português de primeiro, que é a primeira matéria que você vê na prova, que eu vi na prova. Aqui na Guarda Municipal, o que eu fiz? Eu decidi, não sei porquê, mas eu inventei moda. Fui fazer a parte de português por último, faltando 1 hora para terminar a prova. E eu me arrependo muito disso, porque as questões de interpretação de texto, por mais que elas estejam difíceis, eu acredito que se eu tivesse mais tempo ali, eu acho que eu conseguiria responder algumas ali com mais convicção. Na realidade, inclusive, as 3 últimas questões eu tive que chutar, porque o tempo estava acabando. Eu chutei as 3 últimas questões, no instante final praticamente. E dessas 3 últimas questões que eu chutei, eu depois fui ver o gabarito e eu acertei uma ainda por cima. As outras lá, várias eu errei. E tem questões aqui aqui na folha eu marquei 2 alternativas e lá no cartão de resposta eu marquei uma. Então, tipo assim, nem eu sei aqui tem questões aqui que eu nem sei se na realidade eu acertei ou errei. Porque aqui na folha eu marquei 2, mas lá no cartão de resposta eu com certeza eu marquei uma lá e eu não consigo lembrar qual era. É por isso que existe também a hipótese de eu ter acertado mais de 30 das 50 questões, porque pode ter questão lá aqui eu marquei 2 alternativas, mas lá como eu marquei uma, eu posso ter acertado assim como eu posso ter errado. Mas o que eu tenho garantido, o que eu sei que eu tenho convicção é que pelo menos 30 questões eu acertei. E na próxima parte eu vou falar vou comentar a respeito de algumas questões aqui e eu vou tocar também nessa parte aí a respeito da pontuação, que eu posso ter ganhado aí 2 pontos a mais por conta das circunstâncias da questão. A questão no gabarito, a questão tem uma alternativa certa, mas do gabarito a banca colocou lá a alternativa errada. Então, se vocês levarem em consideração a alternativa correta que eu marquei, que eu tenho convicção, que depois eu corrigi aqui, olhando a apostila e olhando a lei, olhando a Constituição, se vocês analisarem lá, esse cara aqui ele marcou certo, eu vou ganhar 2 pontos em 2 questões específicas. Então, na minha visão, só para finalizar o vídeo, finalizar essa parte no caso, a prova foi muito ruim. E só mais uma coisa para acrescentar é que tem 4 questões só de legislação de trânsito. A prova tem 15 questões de legislação de trânsito no total. Dessas 15, 4, não é uma e nem 2. São 4 questões de legislação de trânsito que cabem recurso, inclusive anulação. Eu não vou falar quais são, porque se eu falasse eu não estaria ajudando ninguém. Por quê? Porque o período de entrega de recursos já acabou.
Bom, a terceira e última parte, eu vou colocar questões na tela e eu vou botar só o meu áudio fundamentando, porque o que eu achei da questão e a principal questão que eu vou querer falar é a respeito daquela que muita gente entrou com recurso e quando eu tava fazendo, eu marquei a alternativa correta e eu falei, cara, essa questão aqui vai dar polêmica, vai dar muita gente querendo pedir recurso, eu vou explicar o porquê. Então vamos lá, questão 25, né? A questão que eu acertei e que eu tinha certeza que ia gerar recurso, ia gerar muito recurso. E eu não tô aqui querendo tipo, me exaltar, eu acertei a questão que um monte de gente errou, que um monte de gente caiu na pilha da questão e falou ali que o proprietário do bar cometeu crime. Enfim, eu vou reler aqui o crime e reler a questão né, e explicar aqui porque não caracteriza crime. Vamos lá. O Bar do 11 fica localizado na área central do município X, próximo a uma praça em que ocorre intenso tráfico ilícito de drogas. Muitos dos frequentadores do bar, do Bar do 11, são os usuários de drogas ilícitas e, com o consentimento do proprietário do estabelecimento, consome a substância em um cômodo destinado ao armazenamento de bebidas. Nos termos da Lei 11.343 de 2006, para quem não sabe, isso aqui é a lei que tem com relação às drogas. Hoje em dia, o fato de uma pessoa utilizar drogas não é caracterizado um crime. Continuando, aqui a gente vê as alternativas. A alternativa A, né, que é a correta, o proprietário do bar não incorre na prática do crime. Então, o proprietário do bar, de fato, ele não incorre na prática do crime, porque diante dessa lei, o que ocorre é o seguinte: se ele auxiliasse, se ele armazenasse drogas, aí sim ele estaria cometendo algum crime. Mas o fato dele somente consentir que o uso da droga seja feito dentro do estabelecimento dele, isso não configura um crime ali descrito na lei. É uma conduta atípica, ou seja, é uma situação de fato que não tem como você relacionar com a situação de direito, conforme eu acabei de falar. Se ele armazenasse drogas, entendeu? Se ele ajudasse ali de alguma forma o tráfico a ocorrer dentro do estabelecimento dele, aí sim ele poderia incorrer na prática do crime, porque ele está auxiliando de forma direta. Agora, o fato dele consentir que o uso aconteça dentro do estabelecimento dele, isso não é uma prática que pode considerar um crime. Tem muita gente entrando com recurso porque estão falando aqui que essa forma de consentimento aqui, estão querendo ligar isso a alguma forma de auxiliar. Que aí, no caso aqui, como eu acabei de falar, se ele auxiliasse ali o tráfico de drogas, ele ia incorrer na prática do crime. Mas ele só está consentindo com o uso. Então, para mim, não decorre de crime. O que ele está fazendo, o fato dele consentir não é um crime. Resumidamente, é mais ou menos isso. Entendeu? Então, é por isso que eu marquei a A sem nem pensar muito. E eu sabia que ia gerar aqui como posso dizer, muita gente falando que cabe recurso e muitas pessoas estão entrando com recurso. Mas eu tenho 99% de certeza que a banca não vai deferir. Não vai deferir. Porque, conforme eu falei, a postura do dono desse bar é uma postura atípica. É uma situação de fato que não se encontra com uma situação de direito. Situação de direito é o que está previsto na lei lá do que vai configurar o crime. O fato dele consentir não configura um crime. Então é basicamente isso. Vai gerar muito recurso e a banca não vai deferir os recursos.